Boa tarde. Boa tarde. Mais uma live tira dúvidas da Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. Se você ainda não se inscreveu na Copa, inscreva-se. O link está lá na bio do Instagram e nós vamos colocar também embaixo dos vídeos lá no Facebook e no YouTube. Nós estamos tirando dúvidas de pessoas que estão inscritas na Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. E nós estamos fazendo essas lives ao 12:30 para tirar essas dúvidas. E a dúvida de hoje, uma das dúvidas, vamos ver se a gente consegue tirar mais de uma dúvida, é se... Ela deixa aí. Falou, olha, tá tendo briga no casamento, né? Discussão, conflito. E ela, às vezes eu acho que o melhor é deixar ir embora, né? Porque insistir vai acabar me machucando mais. E a pergunta é o que é? Se deixa ir embora, porque parece que ela está querendo... Com certeza não é uma simples discussão, né? Sim. Não só discutiu e aí, né? Com certeza isso aí já está numa crise muito grande. Mas eu tô falando com certeza, mas é dedução, né? Porque não tá tão esmiuçado o problema. A questão é, indo embora vai resolver? Não vai. Não se resolve as coisas indo embora. Uhum. Mas é melhor deixar ir embora para eu não sofrer. Também tá certo? Não. E o que é deixar ir embora? Né? Eu penso que se eu não deixo a pessoa ir embora, eu estou impedindo ela de ir embora. A Bíblia diz que as coisas não se resolvem nem por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Eu não devo impedir uma pessoa de fazer o que ela quer à força, mas eu posso sim. Eu posso sim usar uma palavra branda, eu posso sim com humildade reconhecer o meu erro e falar para o meu cônjuge, por favor, não vá embora. Não vá embora, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais quantas vezes forem necessárias. Né? Talvez, eu não sei em que ponto que está esse casamento, em que pé de crise que está, se está no fundo do poço, não sei se essa promessa foi feita já milhares de vezes e a pessoa não acredita mais. E eu sei que quando isso acontece, nenhuma palavra, a palavra caiu em descrédito, né? Então esse me dá mais uma chance, talvez caiu em descrédito e realmente não vai ter credibilidade, a pessoa não vai confiar e vai querer realmente ir. Eu não posso impedir, mas eu posso orar. Impedir, deixar de impedir não quer dizer que eu lavei as minhas mãos e não estou lutando pelo meu casamento. Eu não impeço, segurando, brigando, sendo violenta com frases ou até mesmo com atitudes, impedindo que o meu cônjuge vá embora. Mas eu continuo lutando. Agora deixa eu te falar uma coisa. Será que essa pessoa já não foi embora? Não é? Às vezes ela continua, ela está dentro de casa fisicamente, mas emocionalmente ela já foi embora. Então você quer que ela fique fisicamente dentro de casa, mas espiritualmente e emocionalmente ela já está longe. Tá querendo dizer que é para deixar aí? Não estou falando isso não. Eu estou falando que da mesma maneira e com o mesmo ardor que você deseja que ele fique fisicamente dentro de casa, você deve buscar esse ardor para deixá-lo espiritualmente e emocionalmente dentro de casa. Ao invés de trabalhar para fisicamente mantê-lo, o seu cônjuge. Você precisa pensar nas coisas espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo disse, buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a boa parte das mulheres querem manter os seus esposos fisicamente dentro de casa. E aí, o que elas fazem para manter o esposo dentro de casa? Várias coisas. Várias coisas. Agrada.
fisicamente, eu estou falando. Através de Sexo. ou através de comida, ou paparica o marido de acordo com aquilo que ele quer, e vice-versa, né? Os maridos também que querem manter suas esposas quando existe crise. Mas emocionalmente ele está longe. E aí, como é para ela, não tem muita importância, ela não dá valor a essa questão espiritual, não é? Então ela só trabalha, vamos dizer assim, pelo físico. Eu vejo o meu marido dentro de casa, tá tudo bem. Se ele tá aqui, tô vendo ele dormir aqui dentro de casa, tô vendo ele assistir o jogo de futebol do Brasil, tá tudo ótimo. Mas espiritualmente você não trabalha com seu esposo. Você não lê a Bíblia com ele. Você não ora. Você não o chama para as questões espirituais, porque para você basta a questão física. Você não está exercendo o seu papel de auxiliadora determinado por Deus. Você não está buscando ser a mulher sábia que edifica o lar. Você só está preocupada de manter o seu casamento, entendendo que um casamento é só ele estar ali com você e com seus filhos, né? Se tiver filhos dentro de casa. Como se o casamento está sendo mantido. Né? Nós precisamos, mais uma vez, lembrar que é aquilo que Deus entende como casamento, aquilo que Deus quer que a gente faça. Pode deixar o celular aqui mesmo, em cima da mesa, aí se tocar você... Estou só desligando aqui. Então você pode... Você deve buscar na palavra de Deus esses conceitos. Certo? É na palavra de Deus que esses conceitos precisam estar baseados. E esse não é um conceito correto, né? Eu, como esposa, mulher sábia, devo edificar o lar desenvolvendo o meu papel de auxiliadora. De auxiliadora do meu marido, de mãe dos meus filhos, daquela que zela pelo lar, daquela que administra o lar. Né? E essa administração tem a ver também com... promover esses momentos de alimento espiritual em casa. Né? O marido traz o alimento, mas nós, esposas, promovemos esse momento. Né? Ajeitando um horário bom para ler a Bíblia em família, ler a Bíblia, o casal ler a Bíblia juntos, orar juntos. Né? Ser obediente a Deus, você sozinha e em silêncio, sem palavra nenhuma, você atraiu o seu marido para perto do Senhor. Isso serve para o homem quanto para a mulher, né, gente? Eu estou falando aqui porque é uma dúvida de uma mulher. E o sofrimento dela, de estar com ele dentro, é maior do que se ele estiver fora. Por quê? Porque com ele dentro, a falta de sabedoria de não lidar com a situação e a confiança colocada num relacionamento que tá tudo bem, como não tá tudo bem, então eu tô insegura, então eu estou sofrendo, então eu estou triste, então eu não estou em paz. Por quê? Porque a minha segurança está nas discussões ou não discussões, na presença ou não presença do meu cônjuge dentro de casa, e não em Deus. Porque quando a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa busca está no Senhor para restaurar todos os nossos conflitos conjugais, o nosso cônjuge estando dentro de casa, com certeza não vai fazer, não vai me trazer mal isso. Eu vou estar tendo uma oportunidade maior, porque de perto do meu cônjuge estar observando em mim a obediência ao Senhor, que vai refletir na vida dele. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, fala isso, né? A mulher, sem palavras, ela atrai o marido para o Senhor, pelo fato dele estar observando o procedimento de temor e obediência a Deus da esposa. Muito bem, a gente tem uma outra dúvida aqui, que uma outra esposa mandou assim, ela falou que ela já está separada já faz 4 meses e ela sempre
em meio às tentativas, né, de reatar aqui o casamento, essas tentativas acabam em briga. O que ela deve fazer? Deve continuar tentando, isso é fato, né? A gente não para nunca de lutar pelo casamento. O que você precisa aprender é a tentar da maneira de Deus, a restaurar o casamento de acordo com aquilo que o Senhor Jesus deseja por o seu casamento. É preciso que você conheça os princípios básicos do que é o casamento, do que é a missão que Deus deu ao casamento. E o princípio, assim, vou caminhar mesmo para o básico do básico, que é para dizer para você assim, o seu casamento tem que ser para a glória de Deus. Se ele não reflete e se ele não tem como primícia, como fator primordial, refletir a glória de Jesus, então qualquer tentativa que você fizer vai ser errado. E essa conversa, essa comunicação está acontecendo na hora certa? Está acontecendo com as palavras certas? O que está sendo abordado nessas tentativas de conversa? Está sendo orientado por Deus? Será que realmente é hora de ter conversa? Tudo isso precisa ser colocado diante de Deus. Sim. O que ser levantado, se é o momento, se não é, pedir sabedoria vinda dos altos céus. Quando você lê o livro de Tiago, você vê ele dizendo que o Senhor se agrada em derramar em abundância sabedoria àqueles que pedem. Peça e receberá sabedoria de Deus, vinda dos altos céus. Não se baseie naquilo que você acha que precisa ser resolvido. Não, a gente precisa conversar sobre tal assunto. Realmente é hora para isso? Realmente precisa? Será que tem outras coisas que são mais importantes do que este assunto para serem tratadas agora? Será que tem coisas que vêm antes, que se talvez fossem tratadas e resolvidas, talvez essa outra conversa nem fosse necessária, ou talvez ela aconteceria de forma muito tranquila? Então, várias coisas estão envolvidas nisso. Essa questão da comunicação é a base tanto para vários problemas, é a causa de vários problemas conjugais, como também é a base para resolver vários problemas conjugais. Essa questão da comunicação envolve muita coisa. O momento certo, o jeito certo, as palavras certas, né? Se realmente é preciso haver ou não, tem coisas que não se fala. Mais uma vez o texto que a gente usou na dúvida anterior. A mulher em silêncio, a mulher sem palavras. 1 Pedro diz, a mulher sem palavras, ela atrai o seu marido para o Senhor. E quando a gente fala de atrair o marido para o Senhor, não é só para que ele se converta. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos, nós enxergamos o nosso pecado, porque é um Deus santo que reflete a sua santidade, o nosso pecado fica mais em evidência. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos enxergar o nosso pecado. Então, quando eu ajo em silêncio, de acordo com a palavra de Deus, isso vai refletir na vida do meu cônjuge, que vai ser atraído para o Senhor. Ele sendo atraído para o Senhor, o meu cônjuge vai conseguir reconhecer, enxergar os seus erros. Lembrando que nunca existe só um lado errado. Nunca existe só um lado errado. Realmente, quando a gente está em crise, essas discussões elas são cada vez mais desgastantes. Realmente é preferível não conversar. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, porque os nossos sentimentos também podem mascarar e podem nos impedir de entender aquilo que o Senhor realmente quer que a gente faça. Por isso, acalme, busque a Deus. Mas não busque a Deus 5 minutos, 10 minutos, hoje, amanhã e pronto, vai lá e resolve. Não. Busque a Deus de forma contínua, crie o hábito da leitura da Bíblia, de uma vida de oração.
Crie esse hábito, crie um relacionamento de intimidade com o Senhor. Ah, mas eu preciso resolver logo. Não. Vai colocar os pés pelas mãos. Não é resolver logo. E aí vai falar de qualquer jeito e vai fazer de qualquer jeito porque vai estar agindo com as suas próprias mãos. Não, espere no Senhor. Espere no Senhor. Espere a direção do Senhor. Espere o tempo do Senhor. Espere uma resposta do Senhor às suas dúvidas e às suas inseguranças e até mesmo aquilo que você deve conversar ou não conversar. Talvez você vá ouvir do Senhor, não é para conversar sobre isso. Você colocou aqui uma palavra sobre tentativas, né? Já fizeram algumas tentativas para recuperar o casamento e não deram certo. Sempre terminou em briga, porque a palavra que você usou. É preciso tomar cuidado também com as expectativas. Quais são os tipo de expectativa que você tem nutrido no seu coração todas as vezes que você vai tentar restaurar o seu casamento? Essas tentativas, elas vieram com essas expectativas que não são expectativas de acordo com a palavra de Deus? Porque eu li até lá na nossa página lá do grupo, ontem, uma jovem senhora, né, falando que ela perdeu o casamento porque ela tinha expectativas que não foram preenchidas pelo seu esposo, e aí ela cobrou ele demais e ele foi embora de casa. Quais são essas expectativas? É preciso tomar cuidado com as suas expectativas todas as vezes que você fizer tentativa. E se você escreveu aqui é porque você falou que está separada há 4 meses. Talvez seria interessante, né? Talvez não, é interessante que quando vocês tentarem reatar, que você não fique com expectativas mundanas. É preciso meditar e orar na palavra de Deus e perceber as expectativas que Deus, os sonhos que Deus coloca no seu coração, os planos e os desejos de Deus para o seu casamento e não as suas expectativas. Porque expectativa mundana são expectativas que estão fora daquilo que Deus nos deu para o casamento. E aí você cria essas expectativas, você acha que casou com um marido que virá quase que perfeito, né? Quase que um semideus, e aí essas expectativas são frustradas. A Bíblia nos diz de ponta a ponta que quando nós casamos, nós somos 2 pecadores que disseram sim um para o outro. Então, essas expectativas suas devem estar alinhadas de acordo com aquilo que diz, por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Não é isso? Que ele diz lá? Nada de bom habita em mim. O que quero fazer, não faço. O que não quero, é exatamente isso que eu faço. Então, é esse ser humano com quem você casou. O seu esposo é assim, ele é pecador. Aquilo que ele quer fazer, ele não faz. Aquilo que ele não quer fazer é exatamente aquilo que ele está fazendo. Então, não vá com expectativas que de vão repente ser frustradas. Vão ser frustradas. Não é que de repente as novelas, os filmes colocam na gente, né? Aquele galã, parece aquele galã de novela, aquele cara que é o tempo todo gentil, né? Em todas as opiniões que ele dá, está tudo correto, tudo certo, tudo bonitinho, né? Infelizmente não é assim. Não é assim. Nós vivemos num mundo de pecado. Então, se você vai fazer uma tentativa, e o nosso conselho é que você tente, mas agora tente com as expectativas da palavra.
com as verdades, né? Não só sobre Deus, do poder dele para restaurar todas as coisas e do zelo dele pelo casamento, pela família, mas também pelas verdades em relação a nós, seres humanos, né? Parece que a ficha cai. Eu não posso esperar isso de uma pessoa que é tão pecador quanto eu. E também a gente que está criando a expectativa, a gente também se posiciona de um jeito em que somos superiores, mas não. Como Paulo disse, nada de bom habita em mim. Não é só no nosso cônjuge que não habita nada de bom. Em mim também não. Então a expectativa ela também vai dar uma diminuída. E olha aqui o que diz em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Esteja debaixo das mãos de Deus. Se humilhe, reconheça, eu não sei o que eu preciso fazer. Quando eu tomo as minhas atitudes com os meus achismos, ou com achismos de conceitos que não são bíblicos, eu dou com burro na água. Mas humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. Então essa tentativa não pode ser assim, olha, vou te dar mais uma chance, tá? Tipo assim, eu estou numa posição de superioridade, só você que erra, eu vou te dar mais uma chance, porque senão para mim já deu. Não. A tentativa é sempre para os dois, no intuito de não pecarem contra a santidade de Deus. A tentativa é sempre para os dois que estão casados buscarem um casamento que glorifique a Deus. Essa é a tentativa. Quando você quando você continua tentando dia após dia ter o seu casamento restaurado, resolver os seus conflitos conjugais, para que o seu casamento exalte e glorifique a Deus, você está vivendo o processo de santificação. Agora, quando eu coloco um ponto final para essas tentativas, eu estou dizendo, olha, chega, eu não quero mais ser santificada, eu não quero mais me submeter à poderosa mão de Deus, eu não quero mais me humilhar. Eu quero viver o que eu quero. Outro dia eu disse para um rapaz que ele usou essa palavra, esse mesmo termo. A Ângela estava falando, eu estava lembrando aqui. Ele usou essa mesma palavra, eu vou tentar e tal, não sei o quê. E eu disse para ele assim, substitua a palavra tentar, tentativa, por compromisso. Casamento não é uma tentativa. Não é? Não pode ser uma tentativa. Um dia um amigo meu que é pastor estava conversando com um casal de noivos, eles iriam casar, e aí ele perguntou para o casal assim, e se não der certo, o que vocês vão fazer? Aí a moça disse assim, se não der certo a gente separa. Aí esse pastor amigo meu falou assim, então vocês voltem outro dia, porque eu não vou casar vocês. Por que não vai casar? Porque se esse negócio, se não der certo, o casamento não é com essa expectativa, se não der certo. Você tem que entrar dizendo, eu vou fazer de tudo para dar certo. Eu tenho compromisso. Não é? Ninguém, vamos supor assim, alguém que tem 100 milhões de reais, vou fazer um negócio aqui, vou ver se vai dar certo. Ninguém gasta 100 milhões de reais para ver se vai dar certo. Não, investe sabendo que vai dar certo aquele negócio. Casamento é muito mais valioso do que 100 milhões de reais, não tem nem comparação. E é uma aliança com o próprio Deus. Não é? Né? É uma aliança eterna com o Senhor, com Jesus. O apóstolo Paulo fala isso, grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja, quando ele fala do casamento. Ou seja, a nossa aliança, ela é a representação da aliança de Jesus com a sua igreja. Do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja. Você não imagina que Jesus morreu na cruz e falou assim, vamos ver se vai dar certo. Não. Jesus tinha um compromisso, uma aliança. Assim deve ser o casamento. Esse negócio de... Se eu fosse você, eu substituiria a palavra tentativa pela palavra compromisso. Eu estou num compromisso.
E quando a gente substitui essa palavra, não é apenas trocar por uma palavra mais erudita ou para o texto ficar mais bonito. Não é para ficar politicamente correta. Quando nós mudamos essa palavra, nós também precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa disposição de mente em pensar de forma diferente, em pensar biblicamente. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós somos transformados. Nós somos transformados, a nossa mente é renovada e nós somos transformados com a finalidade de conhecermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é dessa forma que nós conseguimos oferecer um culto racional a Deus. É dessa forma que a nossa própria vida cultua e exalta a Deus. Quando nós realmente entendemos. Não é apenas escolha de palavras, mas é você se comportar de acordo com aquilo que você diz que crê. Nós estamos aqui e sempre estivemos falando baseado na palavra de Deus e é o que nós vamos fazer sempre, porque é aquilo que nós acreditamos que é a solução para qualquer resolução de conflitos. É a palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é capaz de transformar qualquer situação. Muito bem, é isso aí. Hoje são essas dúvidas aqui chegaram, senão a gente, se levantar mais uma aqui, a gente vai ficar muito tempo, né? Sim. Muito bem, fiquem com Deus. Se você ainda não se inscreveu na Copa da Resolução de Conflitos Conjugais, ainda dá tempo. Hoje é a final, mas ficaram gravados, né? Ficaram lá à disposição para assistir os jogos anteriores. 1, 2 e 3. Sim. Assista, né? Assista antes do jogo de hoje e você pode pegar então as inscrições, fazer as inscrições lá na descrição do vídeo ou no bio, né? No link que está lá na bio do Instagram, ok? Coloque as suas dúvidas, deixe os seus comentários e que nós iremos responder todos eles, seja na comunidade do Facebook, exclusiva para quem está participando da Copa, seja aqui e nas lives. Amanhã teremos outra live ao 12:30 sobre essas dúvidas, tirando essas dúvidas que estão sendo colocadas na Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. Que Deus abençoe seu casamento, que Deus te dê sede e a certeza que é a palavra dele, é ele se revelando a você, é um relacionamento de intimidade com você, é que vai abrir e vai trazer luz no fim do túnel para a sua vida e para a resolução dos seus conflitos conjugais. Muito bem, fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.